Olá, grande alma, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você, dando aqui continuidade à aula 15.2. Veja, na aula 15.1 foi dito, na verdade, digamos assim, que a importância era você ocultar a incerteza do seu interesse pelo outro, né? Criar essa dúvida, criar essa preocupação avassaladora no outro. Mas há outra técnica que você também pode usar, e é por isso que nós estamos aqui nessa aula 15.2. Qual é a outra técnica que você pode usar, que é a técnica que eu mais sugiro que seja utilizada, né? Há uma abordagem ainda melhor do que você demonstrar essa reticência, né? Esses intervalos de que você demonstrar dúvida a respeito do que você realmente sente pelo outro. Essa abordagem ainda melhor para você monopolizar a atenção do outro é o grau de animação que você sente e demonstra na vida em geral. O seu grau de animação que você tem de conexão com outros prazeres para além do interesse romântico, isso conecta e faz com que qualquer pessoa se apaixone por você. Então, lembre-se, a outra técnica é o grau de animação que você demonstra na vida em geral. Se você regularmente demonstrar um fascínio, tá? Se você regularmente demonstrar um fascínio, digamos assim, com outros prazeres além do prazer que você tem com a companhia do seu parceiro, isso funcionará indiretamente para intensificar a preocupação do outro de quão agradável ele é com você. Então, com isso, o que eu quero dizer é o seguinte: veja, se o seu parceiro repetidamente encontra você absorvida com as multifacetadas fontes de prazer que a vida lhe oferece, de amigos, de trabalho, sabe? Você realmente, assim, a sua vida não é só ter um relacionamento, a sua vida não é só isso. A sua vida tem as outras tarefas também, tem as outras fontes de prazer que você se encontra, né? Então, se o seu parceiro te encontra repetidamente, encontra você absorvida nas multifacetadas fontes de prazer da vida, ele tenderá a ver essas fontes de prazer como competição pelo seu interesse. Olha que interessante. Veja, não é que ele vai achar, não é que ele acha que os seus amigos competem com ele, estou dando um exemplo para me fazer entender, mas na verdade é que como ele percebe em você que você está absorvido em outras fontes de prazer, ele começa a gerar dúvida se ele vai conseguir gerar interesse suficiente em você prestar atenção nele. Então, naturalmente, quando ele percebe que você tem realmente uma alegria com a vida e se conecta com outras coisas para além disso, naturalmente ele começa a gerar isso. Então, quando alguém pode ver que existem outras fontes de prazer, né, que você precisa, ou seja, você precisa daquelas conexões, além da companhia dele, né, veja, para além ou além da companhia dele, então a preocupação dele com o seu envolvimento aumenta e se conecta e cada vez mais se aproxima de você. Então, qualquer um que esteja prestes a se apaixonar por você se preocupará intermitentemente com a questão se ele é ou não interessante para você, ou se ele é ou não importante para você. Qualquer pessoa que está apaixonada se preocupa com isso. E a partir do momento em que você demonstra uma grande conexão e outros interesses para além dele, naturalmente essa dúvida surge. Mas mas a resposta, mas veja bem, e olha que interessante, mas a resposta que ele quer não surge da sua necessidade dele. Esse que é o importante. Muitas vezes você pode achar que o outro vai se apaixonar por você na exata medida em que você demonstrar o quanto ele é importante para você. E não é isso que acontece. Na verdade, o outro vai se apaixonar na exata medida do quanto ele pode perceber que da dúvida que gera, seja porque você causou uma preocupação excessiva, no sentido de você se afastar e gerar dúvidas, etc. e tal, seja de uma forma positiva, que também vai gerar essa dúvida, é quando ele percebe que você tem múltiplos interesses, né? Múltiplas fontes de prazer, de conexões com a vida, alegria realmente, em que não é ele só e somente não é a pessoa mais importante. Então, é por isso que é importante você demonstrar que um apetite saudável pelos variados, sabe, prazeres da vida também pode garantir que alguém tenha apreço por você e isso não passará, digamos assim, despercebido, tá? E aí, naturalmente, a partir do momento em que você já tem esses múltiplos interesses, você não precisa
alimentar intencionalmente, digamos assim, as dúvidas do outro sobre o seu interesse. Você focando simplesmente nesse ponto, que é da sua natureza, digamos assim, que é da sua própria personalidade, então, digamos assim, quando se torna óbvio, né? Então, deixa eu cunhar uma frase aqui. Quando se torna óbvio que o alcance do seu interesse está animadamente aberto a outras fontes de prazer da vida, o resultado será o mesmo. Você não vai precisar ficar alimentar intencionalmente dúvida de ninguém, né? Alimentar dúvida é criar algo negativo. E você realmente demonstrar que você tem outras fontes de prazer com a vida, na verdade, é algo positivo. Então você vai ter que investigar naturalmente o que é mais fácil e está mais conectado com o seu ser, né? Se fingir reticência, dúvida a respeito do seu interesse por outro, ou se viver o prazer abertamente, que é o que eu recomendo. Ambas as práticas conseguirão atrair a atenção do outro tranquilamente. Então terminamos aqui mais essa aula 15.2 e vamos para o finalzinho da aula 15.3. Grande alma, um grande abraço, tchau, tchau.